Glória a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar podendo fazer menção da palavra de Deus. Quero ler um salmo aqui, muito conhecido pelos irmãos, Salmo 73, e o verso 4, que diz assim: Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. É notório de que todos nós que viemos a este mundo, nós passamos a maioria das vezes por algumas tormentas, alguns caminhos pelas quais Deus acaba por deixar nós sermos levados. O Salmo 73, ele vai revelar a vida de um salmista. E é interessante que ele vai dizer assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O salmista, ele teve um período na sua vida em que ele observava por demais a vida do ímpio. Então ele chegou à conclusão que o ímpio, na sua morte, ele não encontra aperto. E em toda a sua vida parece que ele prospera. Mas é interessante de que Deus, ele, através da sua palavra, mas no final ele vai mostrar para o salmista, porque ele vai compreender a realidade no momento em que ele adentra dentro do templo. Aí Deus mostrou para ele a realidade que espera as pessoas no futuro. Se nós ficarmos somente olhando para as dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas, é bem notório que possa acontecer com você o que o salmista estava passando. Dos pés da gente quase se escorregar. Porque quando nós olhamos para as pessoas, parece que a internet caiu. Aí nós olhamos para a vida das pessoas e ficamos muitas vezes até meio preocupado. A verdade é que parece de que as coisas para o ímpio vai muito melhor do que para aqueles que servem a Deus. Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa que vive no mundo, ela não traz consigo certos tipos de preocupações. Haja visto que as preocupações que as mesmas a têm, até de então, elas acabam que resolvem a sua vida através das noitadas, através dos encontros com certos tipos de amigos, algumas pessoas através das bebidas, drogas. E parece que essas pessoas vivem de uma forma melhor. Parece até que elas estão vivendo uma vida razoavelmente boa. Mas a veracidade da palavra de Deus, ela nos deixa bem apercebidos da realidade pela qual a própria palavra de Deus ensina. O problema não está no começo, no meio, mas sim no final. No final é que nós veremos a diferença entre os que servem a Cristo e aqueles que não servem.
Porque existe um grande número de pessoas que acham que por si próprio eles conseguem adquirir a salvação em Jesus. A salvação, ela não é advinda do homem para que o homem não pudesse gloriar. A salvação não é paga com dinheiro porque o homem talvez poderia tentar de alguma maneira pagar para tentar alcançá-la. A salvação, ela é um dom gratuito da parte de Deus para os fiéis. A palavra de Deus na carta aos Romanos diz assim: visto se com o coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e você fazer profissão da sua fé diante das pessoas em público, será salvo. Então, aparentemente, parece que a salvação é algo fácil de se conseguir. Basta tão somente eu ir na igreja, levantar minha mão e entregar a minha vida a Jesus. Isso é o princípio da tua caminhada. Porque o que mais vai diferir a sua vida de que você é uma pessoa que está caminhando para o céu é aquilo que nós chamamos de regeneração. E isso ela não vem do homem também. A regeneração da vida de uma pessoa, ela vem através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer com que uma pessoa modifique a sua maneira de viver. Com que a pessoa seja uma pessoa melhor do que ela era outra hora. Por isso que nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas hoje têm o livre acesso às Sagradas Escrituras, que a Bíblia é sagrada. E a Bíblia diz: examinais as Sagradas Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, diz Jesus. Então, se você quer ter uma orientação, qual o caminho em que você deve seguir, eu lhe darei uma orientação. É a palavra de Deus. É a sua maneira de se portar diante do povo. É o seu relacionamento com Deus que vai diferir. É o que as pessoas verão de mudança na sua vida, que fará com que as pessoas dizem e possam ver Cristo em você. Hoje nós temos aí inúmeros movimentos. A Igreja Católica, por exemplo, ela tem um movimento agora carismático, parecido com os pentecostais que somos nós. Por quê? Porque eles acreditam no batismo com o Espírito Santo, nos dons, e por sua vez, então, eles tornaram-se um grupo diferenciado dos católicos de antigamente. Aonde no tempo da Inquisição, as pessoas eram forçadas, elas não tinham o direito de ler as Sagradas Escrituras. Então Deus vai começar a levantar pessoas como Martim Lutero, um católico protestante daquela época, para poder ir contra o papado, contra os líderes religiosos da Igreja Romana. Quando eu digo isso para que você possa compreender, se você pegar a história secular, você vai ver que a igreja de Pedro, Basílica de Pedro, cada tijolo daquela basílica representa a morte de um cristão. Daqueles que se opunham ao que eles queriam.
Até que um dia perguntaram para Martin Lutero: Lutero, é possível de que a pessoa possa ter salvação fora de Cristo? Aí Martin Lutero vai responder com toda a sua sabedoria: fora da igreja é possível, mas fora de Cristo, impossível uma pessoa ter salvação. Então tem um hino que nós cantamos muito ele nas nossas igrejas, em que ele diz que meios de salvar se inventa. Na era em que nós estamos vivendo, século 21, tantos meios e facilidades para se encontrar a salvação, que até nós ficamos chocados. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas amontoariam para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. E eles não iriam suportar a sã doutrina, mas tendo como chão no ouvido, apartariam da simplicidade que é em Cristo Jesus. A palavra de Deus, a forma de nós nos portarmos diante de Deus é muito simples. O problema é que o ser humano ele quer complicar um pouco, com as suas ideias, com a sua imaginação. Mas para que você possa ter uma vida feliz e ter a plena certeza de que um dia você vai pisar em ruas de ouro e de cristal, é necessário termos uma renúncia. Renunciarmos tudo aquilo que agrada a nossa carne e passarmos então a andarmos em novidade de vida. Uma vida respaldada pelaquilo que o Espírito Santo quer com que nós venhamos viver. Daí então nós teremos então a oportunidade de gozarmos da liberdade que o Espírito Santo nos dá. Qual é essa liberdade? Liberdade de adentrar diante de Deus através das orações e súplicas. Falar com Ele acreditando de que Ele está nos ouvindo e de que muito em breve teremos as suas respostas. Esta é uma das realidades vividas por aquele que provou do verdadeiro nascimento em Cristo Jesus. Certo dia, diz a palavra de Deus, que foi ter com Jesus um homem chamado Nicodemos. Então Jesus ele olha para ele e vai falar para ele assim: necessário te é nascer de novo. Aí ele parou, ficou pensando. Então ele chegou à conclusão: como é que eu posso voltar ao ventre materno sendo adulto? Ele perguntou para Jesus. Aí Jesus vai responder para ele: aquele que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é vida. Então o verdadeiro nascimento que ele tinha que ter é o encontro com o próprio Jesus. E ele teve. Então basta você dobrar o seu joelho dentro da tua casa, começar a pedir experiências, aí você chegará à conclusão que verdadeiramente Deus existe, que verdadeiramente o Espírito Santo ele está ainda trabalhando na vida das pessoas. É Ele que faz a obra da regeneração. Eu pertenço a uma igreja, Assembleia de Deus Ministério de São Lourenço, onde nós ainda temos aquilo que nós chamamos de usos e costumes, que é por parte das vestimentas. Há quem diga que isso não é necessário. Há respaldo bíblico para tanto sair como para entrar nesses requisitos. Só que existem coisas que nós devemos trazermos como experiência para as nossas vidas. Quais são essas?
é de não abandonarmos os costumes antigos. Porque se você olhar a igreja antigamente, você vai ver que a mesma se portavam como verdadeiros cristãos. Na época, uns anos atrás, há bem tempo atrás, eu praticamente sou novo na igreja, tenho 18 anos dentro de uma igreja evangélica. Mas segundo os irmãos daquela época, os mais velhos nos contavam que eles eram conhecidos como os crentes aleluia. Os crentes eram conhecidos pela forma com que eles se vestiam. Hoje tem pessoas que passam dando a paz do Senhor pra gente que a gente nem sabe quem é. E muitas vezes nós passamos até desapercebido e não saudamos o nosso irmão com a paz do Senhor, porque nós não sabemos que eles estão em uma determinada igreja servindo a Deus. Mas, irmão Rodrigo, e essas pessoas vão ser salvas? Vão ser salvas. Aquilo que nós abrimos mão neste mundo para Cristo nos serve para galardão. Agora, servir a Cristo, abandonar as velhas práticas da natureza humana, isso faz com que nós nos tornamos uma pessoa diferenciada. Se você pegar no livro de Atos dos Apóstolos e separar a história do Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, aquele homem, ele era um fariseu, segundo a lei, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel quem era? Era um professor da época. Então o apóstolo Paulo, ele não tropeçava em nenhum ponto da lei mosaica. Ele tinha um conhecimento extraordinário. Até que um dia, ele achou por bem e de ajuntar um pouco de pessoas e ir atrás dos cristãos para levarem presos e os matarem. E naquela época, era uma época em que o cristianismo estava tendo uma expansividade muito grande. O cristianismo estava crescendo muito naquela época. Então ele, com cartas para ir a Damasco, diz a palavra de Deus que subitamente caiu sobre ele uma luz que veio do céu, ao ponto de deixar Saulo de Tarso com seus olhos como que cego. E ele cai do seu animal ao chão. Quando ele cai ao chão, eu aprendo que ele já cai e levanta uma nova pessoa convertida em Cristo. Porque o apóstolo Saulo de Tarso, ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? Ninguém consegue chamar a Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então ele vai chamar Jesus de Senhor. Aí Jesus vai responder para ele: eu sou a Jesus Cristo a quem tu me persegues. Então eu entendo de que quando eles estavam ali perseguindo a igreja primitiva, eles estavam perseguindo nada mais era do que a própria pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles foram comissionados para aquela obra de estarem realizando a propagação do Evangelho. Então, se existe uma coisa que nós temos que ter muito temor no nosso coração, é de levantarmos as nossas vozes para falarmos contra os nossos irmãos. O livro de Provérbios, ele fala sobre o homem mau. O homem mau, ele acena com os olhos,
Ele faz gestos com os pés. Mas só que o seu coração é mau. E quem é especialista em tirar o coração mau e dar um coração diferente é Jesus Cristo. Então diz a palavra que a Bíblia diz que ele estava diante de um jovem por nome de Estevão. Estevão foi eleito como um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Só que a Bíblia também diz que pelas mãos de Estevão Deus fazia sinais e prodígios. O apóstolo Paulo estava ali agora diante daquele homem. O apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que eles conseguiram, segundo a lei, 2 testemunhas para irem contra Estevão. E eles levaram Estevão para fora, em um determinado local. Estevão, ele começou a abrir a sua boca e falar da palavra de Deus, desde os dias de Moisés até Jesus Cristo. Mas como é que Estevão poderia falar daquele que ele não havia visto, ou muitas vezes nem vivido com ele? Sabe como é? É quando nós deixamos o Espírito de Deus entrar nas nossas vidas. Estevão era cheio do Espírito Santo. Então, quando ele prega, a Bíblia diz que os dentes das pessoas, eles rangiam os dentes de raiva pela veracidade da palavra que Estevão estavam pregando. Então a Bíblia diz que eles começaram a atacar pedra nele. Era uma das mortes naquela época. Havia a morte que era por apedrejamento e a morte que era por crucificação. Morte romana por crucificação e morte judaica por apedrejamento. Então os judeus, que não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, lançou as pedras contra Estevão. E a Bíblia diz que ele, olhando para os céus, ele vira o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. E Estevão, olhando os olhos para o céu, ele disse assim: eis que vejo os céus abertos. E o Filho de Deus que está à direita dele. Existe uma grande especulação, as pessoas ficam muitas vezes preocupadas. Aonde é que Jesus Cristo esteve quando ele morreu? A Bíblia diz que Jesus, ele entrega o seu espírito ao Pai. E algumas pessoas, usando dos textos que ele foi e pregou para os espíritos em prisões, acreditam de que Jesus, ele desceu ao Hades naquela época. Mas não, Jesus, ele nunca desceu ao inferno. Ele nunca esteve lá. Sabe por quê? Porque está escrito nas Sagradas Escrituras que o inferno está preparado. E foi preparado por quem? Por Jesus. Mas para quem estar nele? Lúcifer e seus anjos caídos, que são os demônios, que estão espalhados por este mundo afora, destruindo vidas, casamentos, famílias, provocando acidentes, discussões, tudo aquilo que é ruim, nosso adversário está aí no mundo causando. Pois bem, então, o ladrão que estava na cruz do Calvário, perto de Jesus, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele vai dizer para ele assim: hoje mesmo você estarás comigo no meu paraíso. Então, quando Jesus, ele morre, irmãos,
Ele não desce ao Hades, mas ele vai para o paraíso. Sabe o que é mais lindo nas Sagradas Escrituras? E nada mais justo é que o paraíso foi inaugurado por um pecador que se arrependeu na última hora. Tem um hino que nós cantamos na nossa igreja que é assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Viver com Cristo, irmãos, não é se isolar deste mundo. As pessoas pensam que só porque foram para dentro da casa de Deus, ela tem que viver uma vida totalmente longe das pessoas do mundo. Não. A palavra igreja, ela tem o significado eclésia, que significa trazidos de fora. Para dentro da igreja. Estarmos no mundo é uma forma de evangelização. Eu posso muito bem estar em um lugar onde eu poderei, por exemplo, nadar. Eu gostava muito de nadar. Hoje aqui eu não tenho ido não, mas eu sempre gostei muito de nadar. Quem me conhece sabe disso. Quando morava na cidade de Cruzeiro, eu não saía da beira de rio. Nadava muito, irmãos. E corria. Corria muito. Praticava bastante exercícios naquela época. Então isso faz com que você mostre para as pessoas Cristo na sua vida. Não é se isolando dessas coisas que você vai mostrar que você é um cristão autêntico, não. É no meio do mundo que você mostra. Saia para você ir num grande pasto para você ver o quanto um pequeno vagalume, ele piscando, ele consegue iluminar. Assim somos nós diante deste mundo. Nós somos como pequenos vagalumes diante da escuridão mundana em que o mundo vive. Mas essa luz não provém de nós mesmos. Sabe o que é que faz com que essa luz seja reluzente em nós? O Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Eu sou bastante grato a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu morava na cidade de Cruzeiro, alguns dos meus familiares, não digo de casa, mas parentes, eles sempre apontavam para o nosso lar, que era o lar do meu pai, e eles diziam que nós não chegaríamos na faixa etária de 18 anos. Que nós não conseguiríamos passar de 18 anos de idade. Hoje eu tenho 37 anos de idade. A Regiane tem 36. Reginaldo 40 e alguns. A Elisângela também 40, acho. E o Renato com seus 30 e poucos anos de idade. Então todos os 5 irmãos criados em Cruzeiro ali no bairro da Loelo, aonde as pessoas não davam nada para nós de que nós não passaríamos de 18 anos, já passaram do trintão, irmãos. Então é isso que eu acho maravilhoso em Deus. Sabe por quê? Porque nós não precisamos abandonar
o que nós somos para tentarmos agradar a homens. Porque nós temos que agradar aquele que nos chamou, que nos alistou. Esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vem no nosso coração e Ele diz para nós, ó, essa roupa para você não tá boa. Ah, esse modo com que você está se portando diante do povo não tá legal. Ó, essas palavras que você está falando não me agrada. Aí à noite, na hora que nós vamos deitar na nossa cama, nós oramos, até mesmo deitado algumas das vezes, e pedimos perdão para Deus por aquilo que nós falamos. E Deus, Ele vem e nos ouve, irmãos. Porque o perdão do Senhor, Ele se multiplica sobre as nossas vidas, sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que ganha a alma sábio é. Mas se você convencer um pecador dos seus erros, lhe serão cobertos multidões de pecados. Certa vez perguntaram para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus, ele disse, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490 vezes num dia. Não é possível que seu irmão vai te aborrecer. Ele vai atentar na sua vida por 490 vezes num dia. Se ele fizer isso, você dá um tapão na orelha dele, ele está precisando se converter. Porque a palavra de Deus é muito simples, irmãos. As pessoas complicam muito ela. E Jesus, ele já nos deu autoridade para sermos felizes com aquilo que nós temos. O grande problema nosso é a ansiedade pelo dia de amanhã. E a Bíblia diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E tem mesmo. Praticamente 1 ano sem trabalhar com problema nessa visão. Até que o Senhor tem nos ajudado, irmãos. O Senhor tem nos amparado. Tem cuidado da minha família. Tem cuidado da gente. Passamos por aperto muito. Trabalhamos por pessoas aí que as pessoas são desonestas, não nos pagam. O que eu posso fazer? Ir atrás da pessoa, tirar a vida dela? Não vou fazer isso. A gente entrega na mão de Deus. Essas pessoas que se levantam contra a gente, o que a gente faz? Entrega na mão de Deus. Deus é especialista em trabalhar em vasos trincados. Ele disse para Jeremias, não poderei eu fazer de vós assim como fez este oleiro, Jeremias? Por quê? Porque Jeremias ele estava vendo o oleiro trabalhar. E quando o vaso quebrou na mão do oleiro, o oleiro ele começou a moldar e fazer dele um outro vaso. Sabe por que você não chega na plenitude do Espírito Santo? É porque infelizmente existem algumas trincas no teu vaso. Aí Deus ele não quer encher você totalmente, porque vai gastar azeite. E o azeite, ele só faz efeito quando ele é lançado na cabeça. Oh, glória a Deus. Quando nós somos ungidos na cabeça, aí ele faz efeito. Existe outra forma também do azeite fazer efeito, sabe qual que é? Quebrá-lo aos pés de Jesus. Enxugar com os nossos cabelos e misturar o azeite com as nossas lágrimas. Jesus é especialista em interpretar lágrimas dos olhos de um crente. O texto que nós lemos
Era a preocupação do salmista sobre os apertos da vida. E olha que eu já passei por bastante, irmãos. Muitos apertos. Às vezes a ansiedade quer tomar conta do nosso coração. Mas daí nós pedimos misericórdias para aquele que está lá em cima. E Ele envia sua brisa suave sobre os nossos corações. Eu não sei o que você tem enfrentado, a situação que está a sua vida hoje. Talvez você esteja melhor do que no passado, ou o passado você viveu uma época melhor. Jesus ele disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo vocês irão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele venceu o mundo para que você também pudesse vencer. Então eu cumprimento os irmãos já desde já, agradecendo vocês por essa oportunidade, alguns que ficaram aqui até agora vendo e ouvindo a mensagem. Peço as suas orações em favor da minha vida, que eu estarei orando em prol das suas também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.